Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje é um assunto que tá dando o que falar. Graças a essa questão toda de pandemia, coronavírus, eu resolvi dividir com vocês um pouquinho das minhas leituras sobre a história dos vírus, digamos assim. Então, continua assistindo esse vídeo que a gente vai comentar um pouquinho sobre o vírus da gripe na história. Se quiser mais conteúdo, @historizandotati lá no Instagram. Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Bora falar de gripe. Para começar, eu quero dividir aqui com vocês algumas das minhas últimas leituras. Eu tô lendo esse livro, A História da Humanidade Contada pelos Vírus. A editora Contexto me enviou. Muito obrigada, editora aí. Quem sabe a gente faz uma campanha para eles me mandarem outro livro para sortear para vocês, porque esse daqui é meu. E como a gente tá nessa discussão toda de coronavírus, eu resolvi começar a ler primeiro o capítulo sobre a gripe, chamado Anatomia da Gripe. E aí é engraçado, porque como eu comecei a estudar sobre isso, né, ainda mais com essa questão do coronavírus, eu fui descobrir, inclusive, que o corona não é uma gripe. E aí a gente vai falar disso também. Mas antes disso, vamos falar da história da gripe, né? A história do influenza, que é o nome aí genérico, assim, digamos, do vírus da gripe, o influenza. Esse vírus surgiu graças aí à tentativa do homem de domesticar os animais e também a questões agrícolas. Então, como assim? Anteriormente, os homens eram nômades, né? Os seres humanos eram nômades e por percorrerem aí diversos lugares não se fixavam em cada lugar porque não tinham muitas das vezes conhecimento de produção de alimento e aí dependia dos alimentos que tinham na região, né, dos produtos agrícolas aí que tinham na região, da extração desses produtos e também dependiam da caça de animais. Porém, alguns milhares de anos atrás, esses homens começaram, homens e mulheres, tá, gente? Por favor, começaram aí a aprender técnicas de agricultura e não só isso, mas de criação de animais. E graças a isso, então, muitos deixaram de ser nômades e fixaram aí moradia, começaram aí a formar as civilizações, as sociedades que a gente conhece. E na história a gente começa a estudar essas sociedades, essas civilizações a partir do ano 4000 a.C., mais especificamente com a invenção da escrita. Aqui no canal a gente já tem inclusive algumas sociedades dessa antiguidade, como a Mesopotâmia, o Egito, Grécia, Roma, e eu vou deixar a playlist de antiguidade aqui para vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso. Continuando essa história, então, além dessa questão da domesticação dos animais, a gente também sabe, historicamente, que essas domesticações no Sudeste Asiático, há mais ou menos 2000 anos atrás, foi graças a isso aí que surgiu o tal do vírus da gripe. E esse vírus da gripe, essa influenza, vai se espalhar graças a questões de aves marinhas e aves migratórias. Como assim aves migratórias? A gente sabe muito bem que algumas aves, então, migram de um lugar para outro dependendo da época do ano. Gente, não sou bióloga aí, né? Então, é o que eu sei mais ou menos que acontece. Se você sabe mais, me conta aqui embaixo. E graças a essas migrações é que acabou que esse vírus foi levado para outras regiões, a não ser o Sudeste Asiático. Adiantando um pouco a história, deixando de lado aí esses homens e mulheres que começaram a cultivar e a criar animais, a gente adianta essa história para o momento da segunda Revolução Industrial, que é no século XIX. Se você quer entender mais um pouco sobre Revolução Industrial, também tem vídeo aqui no canal. E graças a essa segunda Revolução Industrial, a gente meio que se aproxima mais de uma questão de globalização, porque a gente tem o petróleo, a gente tem energia elétrica, a gente tem os meios de transportes ficando cada vez mais tecnológicos e com isso a gente tem as pessoas aí circulando com mais facilidade em volta aí do globo, digamos assim. E é graças a isso que inclusive uma doença que estava na Rússia acaba chegando no Brasil e é por isso que a gente tem esse conceito de pandemia mais forte quando a gente fala a partir aí do final do século XIX e início do século XX. Nós temos aí alguns casos na história conhecidos de gripe, de influenza.
Eu vou comentar aqui dois com vocês. Um primeiro que vai ser o primeiro caso registrado no Brasil, que vai ser preocupante. Claro que já existia, né, casos de gripe, de influenza no Brasil, mas um que é preocupante seria, então, no século XIX, aí, uma gripe que começa aí, um surto que começa na Rússia, é espalhado na Europa e acaba chegando no Brasil, incluindo aí todo o litoral brasileiro, mais especificamente o litoral do Nordeste, mas como a gente tem aí a capital nesse momento do Brasil, é o Rio de Janeiro, chega-se então no Rio de Janeiro essa influenza, essa gripe, e atinge nada mais nada menos do que nosso imperador, o Dom Pedro II. Então ele fica de cama graças a esse surto que acontece no final do século XIX. Existem outros surtos, né, até mesmo recentemente, mas o que eu gostaria de comentar com vocês aqui é sobre a pandemia da gripe espanhola. Primeiro a gente tem que entender o que é esse negócio de pandemia. Pandemia seria quando uma epidemia, a epidemia é quando a gente tem surtos dessa doença aí se alastrando por várias regiões, e quando a gente fala de pandemia, a gente está falando que esse surto, essa epidemia se espalhou por vários lugares do globo terrestre, vários lugares do mundo. Então, a gripe espanhola foi considerada, né, uma pandemia. E recentemente a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, também considerou o coronavírus como uma pandemia. Então a gente já aponta aí um ponto em comum entre essas duas doenças. Falando da gripe espanhola, a gente tem um contexto bem complicado e bem propício para se espalhar essas doenças. Por quê? A gente está então no início do século XX, mais especificamente em 1918. Eu não sei se vocês lembram, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. Então nós temos um primeiro conflito aí considerado um conflito que vai atingir várias partes do globo, juntamente com um surto de gripe, chamada de gripe espanhola. Essa pandemia da gripe espanhola, nascida provavelmente ou na região da Ásia ou na região da América, se alastrou e teve um boom de casos a partir de agosto de 1918. E esse boom de casos inclui uma embarcação inglesa que acabou trazendo essa doença para o Brasil, deixando aí grande parte dos brasileiros doentes, pelo menos do litoral brasileiro. E é claro que o Rio de Janeiro também não ia ficar de fora, né? Rio de Janeiro continuava sendo a capital do país e, por ser a capital do país, recebia o maior número de pessoas. E nada mais nada menos do que metade, exatamente metade da população carioca naquela época ficou de cama. E não só isso, mas a gente tem um caso super curioso da nossa história com relação à gripe espanhola, é que em 1909, Rodrigues Alves, que foi eleito presidente do Brasil, acaba morrendo dessa gripe antes mesmo de assumir a presidência. Então a gente tem aí um caso muito sério dessa gripe que acaba afetando inclusive a política brasileira. O número de mortes registrados nessa gripe espanhola varia muito de pesquisa para pesquisa. A gente tem lugares que falam de 20 milhões, até mesmo 40 milhões de mortes nesse período aí do final da Primeira Guerra Mundial. Coisa que, inclusive, a gente confirma que a própria gripe, a própria pandemia de gripe espanhola vai matar mais gente do que a guerra em si. Para a gente, então, verificar o quanto foi grave, o quanto foi uma das maiores, se não a maior pandemia que o nosso mundo já viveu, que a nossa história já viveu. Mas, Tati, como uma gripe pode matar tanta gente assim? Bom, como eu disse, eu não sou bióloga, mas uma coisa é fato. Naquele momento, esse vírus específico, influenza, era um vírus, digamos, de recente mutação. Por ser de recente mutação, por ser, digamos, um vírus novo, vai atingir mais pessoas, porque o nosso sistema imune não estava preparado para isso. Diferentemente de outras gripes, digamos assim, que acabam atingindo a gente, mas não sendo tão fatal, tão letal assim. Chama gripe espanhola porque se você disse que surgiu ou na Ásia ou na América a possibilidade desse vírus. Seguinte,
A gente está num período de guerra, né? 1918 é um período da Primeira Guerra Mundial, uma guerra muito complicada. A maioria dos países que tiveram casos dessa gripe censuravam as notícias, censuravam para evitar que outros países, os países rivais, falassem assim: ó, esse cara aí tá fragilizado, muita gente tá doente nesse país, vamos nos aproveitar disso. Então, querendo ou não, foi uma estratégia de guerra não falar para todo mundo que tinha uma galera doente no seu país. Em 1917, para quem não sabe, os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, mas em 1918 para 1919, os Estados Unidos registrou mais ou menos mais de 500 mil de mortes com relação à gripe espanhola. Então se chama gripe espanhola meio que como um nome, fosse um nome neutro aí na guerra, porque na Espanha também aconteceram esses casos, mas não foi aí nem o país mais atingido e nem o primeiro país atingido, mas o nome acabou pegando, acabou ficando. Como eu disse, a gripe atingiu inúmeras partes do globo, incluindo os 500 mil de pessoas aí mortas nos Estados Unidos, 5 milhões de mortos na Índia e até mesmo povoados de esquimós com mais da metade aí da sua população morta também graças a esse vírus influenza que é o H1N1, que hoje a gente sabe que existe até mesmo vacina, né, com relação a esse vírus, mas que naquela época, como eu disse, é um vírus aí de mutação recente. A gripe, por ter atingido inúmeros locais do globo, acabou matando mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. E naquele momento existiam vários boatos com relação a isso, até mesmo de que a Alemanha tinha inventado essa doença para justamente matar os inimigos, mas não é o caso. Inclusive, vários cientistas, bem depois dessa pandemia, acabaram conseguindo aí alguns restos mortais para pesquisar mais a fundo esse vírus e pegou então pedaços de pulmões, né? Eu posso falar assim, será? Que é o órgão aí que o vírus vai ficar alojado na maioria das vezes. E eles conseguem aí, graças a essas pesquisas, identificar o vírus, que é o H1N1, como eu disse, e também identificar as semelhanças com vírus de porcos e aves. Por isso que a gente fala que o influenza tem aí uma origem e uma influência muito forte com relação a esses dois animais. Mas, Tati, o que a pandemia da gripe espanhola tem a ver com o coronavírus? Bom, como eu disse para vocês, a OMS já declarou pandemia do coronavírus, então está sendo uma nova pandemia na nossa história. E não só isso, mas o coronavírus tem sintomas muito parecidos com o vírus da gripe. Mas como eu estava estudando para esse vídeo e eu confesso que também não sabia direito, o coronavírus é um outro tipo de vírus, né? O Covid-19 não faz parte, digamos assim, da família do influenza. Influenza esse que tem de H1 a H16 e de N1 a N9, se eu não me engano. Vou deixar aqui embaixo na tela para vocês, porque é claro que essas informações biológicas eu não sou a especialista para comentar. Eu fiz questão de trazer esse caso para vocês para a gente fazer uma comparação, principalmente com relação a questões históricas. Quais são as diferenças e quais são as semelhanças que a gente passa aí com relação ao coronavírus e à gripe espanhola? Eu acho que as semelhanças têm muito a ver com essa questão de ser uma pandemia, né, de afetar muita gente, e também dos próprios sintomas que são parecidos, né? Até mesmo para a gente se prevenir do coronavírus, eu não sei se vocês estão sabendo, mas é a mesma forma da gente se prevenir da gripe. Então lavar bem as mãos, higienizar bem as mãos, evitar de ficar encostando muito nas pessoas, né? Por mais que o brasileiro e brasileira gosta muito de abraçar, de beijar, nesse momento a gente tem que evitar esse contato. Mas Tati, você acha que não tá fazendo alarde demais à toa, não? Não. Inclusive, eu aconselho muito a vocês seguirem, e aí como eu não sou bióloga, mas tem vários biólogos aqui no YouTube e no Instagram também, e um cara que eu confio bastante, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer porque eu sou fã, é o Átila do Nerdologia. Então, o Átila nas redes sociais, né, tanto no Twitter quanto no Instagram, ele tá produzindo muito conteúdo porque ele é especialista nisso. Então é muito importante. E eu inclusive vi um vídeo do Átila falando o seguinte, que
A partir do momento em que a doença se instala em um lugar, de 2 em 2 dias a quantidade de casos vai dobrando. Bom, de 2 para 4 tudo bem, mas e de 1.000 para 2.000? E de 5.000 para 10.000 casos? Claro, gente, também que se a gente for analisar tanto o coronavírus quanto o influenza, né, tirando a exceção aí da gripe espanhola, mas muitos vírus aí relacionados ao influenza ou ao coronavírus não são necessariamente letais. Podem causar a morte, mas não são necessariamente letais. Porém, como a gente tem casos exponenciais, então um crescimento muito alto de casos, logo a gente tem mais chance da mortalidade. Então, por exemplo, se um vírus mata toda vez que infecta uma pessoa, porém é difícil de pegar, né, de se infectar, aí é menos morte do que um vírus que mata menos, porém infecta muito mais fácil, se alastra muito mais fácil. E esse é o caso do coronavírus, então é por isso que a gente tem que sim tomar cuidado, a gente tem que sim evitar aí ao máximo de espalhar, né, esse vírus, essa doença por aí, porque eu acho que a gente não quer ser um dos casos mais drásticos aqui desse livro. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm interesse em pesquisar mais sobre esse livro, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês com um desconto, mas também pode comentar nas redes sociais lá da Contexto, quem sabe eles não mandam um livro pra gente sortear aqui. Vou deixar aqui embaixo o link de uma matéria que eu usei também para fazer esse vídeo. Se você tem mais alguma curiosidade sobre alguma doença na história do mundo, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo também sobre isso. Segue aí o Átila nas redes sociais, porque pra mim ele é um dos caras mais confiáveis pra gente entender sobre coronavírus. Tá rolando, infelizmente, muita fake news também por aí. A gente tem que tomar cuidado com isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita. Curte esse vídeo, @historizandotati lá no Instagram. Eu agradeço muito a sua atenção. Um beijo e até a próxima! A Primeira Guerra Mundial vai de 1918. Opa!